Olá, pessoal. Estava pensando a respeito de uma matéria que eu li hoje. Em 2004, o governo brasileiro precisou assinar uma medida provisória para fechar as portas de mais de 1.000 bingos e cassinos que estavam engolindo dinheiro de milhões de famílias. Passado alguns anos, acho que todos nós acreditamos que tínhamos se livrado dessa febre do jogo. E mesmo jogando, sem considerar as loterias, o jogo do bicho, a gente acreditava que a gente estava com esse mal eliminado. Até que, 20 anos depois, né, a gente está vendo essa maior máquina de apostas da história do Brasil, que são as bets, elas voltaram a ganhar força. Só que o que tem me chamado a atenção é que dessa vez ela não veio com cheiro de cigarro, bingo, aquela bagunça, como forma de diversão, como era antigamente. Ela tem um pouco disso também, mas hoje eu vejo ela mais disfarçada como um aplicativo de finanças. Pois é. Não sei se vocês perceberam, mas existe uma mentira silenciosa que milhões de brasileiros passaram a acreditar. A indústria das bets roubou a linguagem dos investidores profissionais. A galera da Faria Lima está sendo copiada. E tudo isso para fazer você achar que está operando no mercado. Só que, na verdade, você está apenas jogando a sua grana e o seu patrimônio no lixo, né? E parando para pensar um pouco mais a fundo, eu acredito que tem uma engenharia psicológica por trás disso, sabe? Eu digo isso porque hoje as pessoas, eu vejo até alguns amigos, quando eles estão ali no aplicativo, eles não dizem mais que vão apostar, dizem que vão fazer uma entrada, ou que estão analisando odds. É muito louco isso, né? Ao invés de o cara dizer que perdeu dinheiro, ele costuma falar que ele errou a gestão, errou a banca. Pode parecer até uma troca de palavras, ou uma gíria dos apostadores, mas não é. Eu vejo isso como uma baita jogada da indústria das apostas, sabe? Das bets. Porque dessa forma, ela não vende apenas um jogo. Além da diversão do jogo, ela vende uma identidade. E o mais maluco disso é que milhões de pessoas acreditam que estão sendo investidores profissionais simplesmente apostando em bets, em cavalo, em futebol, em qualquer coisa. Eu tenho certeza que nenhuma dessas palavras que essas plataformas usam é por acaso, tá? Elas fizeram um transplante de linguajar do mercado. Eu falo isso com propriedade. Eu vivi e respirei o mercado financeiro por 33 anos. E o padrão é muito parecido, sabe? Bom, agora pensa comigo. No cassino tradicional, aqueles tipo o que você vê nos filmes em Vegas, lá o cara, ele é simplesmente um jogador. Nas bets, ele virou um trader. Ele não faz aposta, ele faz uma entrada. Vou te dar até um outro exemplo. Antes, os apostadores diziam que eles perdiam na bets. Hoje, muitos deles dizem que tomou um stop. Um ordem stop é uma coisa muito típica no mercado financeiro. Você percebe a genialidade desse crime? Eles roubaram o dicionário inteiro do mercado financeiro e eu vou te dizer o porquê que isso funciona. Porque as palavras mudam a química do seu cérebro. Quando você ouve gestão de banca, você automaticamente você já associa isso a uma disciplina. Quando você ouve análise, automaticamente você pensa em estudo, em conhecimento, e se acha agindo como um profissional de Wall Street, entendeu? Só que tem uma diferença brutal nisso aí. No mercado financeiro, você compra ativos reais, você calcula os riscos, e lá você constrói patrimônio ao longo do tempo. Já nas bets, a matemática sempre vai pertencer à casa. E indo um pouco mais a fundo, e deixando ainda um pouco mais claro, faz outro exercício comigo aí, por exemplo. Abre o seu aplicativo da sua corretora, tá? Ou do seu banco de investimento, e aí dá uma analisada na tela. O que você vê? É uma interface limpa, poucas cores, quase nenhum estímulo. Tudo isso para quê? Para te transmitir estabilidade, segurança, e é isso. Ponto. Agora, se você abre um aplicativo ou uma plataforma de apostas, cara, é uma loucura. São odds piscando, bônus saltando na tela, jogo rolando ao vivo, confete caindo, promoções a todo momento. Agora eu te pergunto, você acha que aquilo não tem um propósito? É um verdadeiro picadeiro aquilo ali, desenhado para você entrar em pane. O objetivo ali não é fazer você pensar. Ali o objetivo é fazer você agir sem pensar. Olha só, pensa comigo. Quanto menor for o tempo entre o seu impulso e o seu clique, maior é o faturamento deles. Você não está só usando um aplicativo de bobeira. Você está preso dentro de um laboratório projetado milimetricamente para roubar sua atenção. E no final, o seu dinheiro, né? Claro. E o mais bizarro de tudo isso é a biologia da coisa. O nosso cérebro, ele odeia esperar. Isso é do ser humano.
A gente foi programado para ter paciência, esperar 20 anos para ver o efeito de juros compostos? Não. A gente quer a recompensa agora, no próximo minuto, rápido. E toda vez que você tem a chance de ganhar um prêmio, o seu corpo joga um hormônio chamado dopamina. Joga no seu sangue, que é a química do prazer. Só que a ciência já provou também uma coisa. A dopamina ela não explode quando você ganha. Ela explode quando você tem a expectativa de ganhar. Por isso que as bets bombardeiam os apostadores com jogos ao vivo, mudanças de valor das odds a cada segundo, aquela loucura. É o famoso eu quase acertei. E a ideia disso é manter um estado eterno de agora vai, agora eu ganho. E aí eu te pergunto, por que o brasileiro cai tanto nessa história? Porque o nosso país nunca teve uma educação financeira de verdade, sabe? A maioria de nós cresceu sem fazer a menor ideia do que é um juros composto. Como calcular o risco de uma decisão ou para que serve uma reserva de emergência, sabe? Aí você pega uma pessoa que nunca teve uma base financeira, abre um aplicativo de apostas e começa a falar de estratégia, gerenciamento de banca, análise de odds, controle emocional, a cabeça dela buga. E ela conclui de uma forma natural que aquilo ali é um investimento moderno. E é por isso que as bets bombardeiam os apostadores com jogos ao vivo, mudam o valor das odds a cada segundo, é o famoso eu quase acertei, entendeu? E a ideia disso é manter um estado eterno de agora vai, agora eu ganho. É o mesmo mecanismo viciante das redes sociais, dos videogames. E no final das contas, a plataforma não está te vendendo um bilhete de aposta. Ela está te vendendo uma droga, que é chamada estímulo, né? Agora, olha só que dado assustador isso. A Receita Federal recentemente disponibilizou um dashboard com muitas informações sobre os contribuintes de imposto de renda. É impressionante, tem muita coisa interessante ali. Olhando esse dash, eu dei uma pesquisada a fundo, somente 4% da população brasileira investe em renda variável. Já nos Estados Unidos, esse percentual chega a 95% da população, é praticamente o inverso. É um número assustador isso. Uma pesquisa recente da Ambima, que é o órgão que acompanha o mercado financeiro, mostrou que 20% dos apostadores no Brasil consideram as bets um investimento financeiro. E eu vou mais longe, tá? O Brasil tem hoje mais apostadores ativos em bets do que investidores somados em títulos públicos, que é o Tesouro Direto, fundo de investimentos, ações na Bolsa. É muito maluco isso. Ou seja, estamos falando de milhões de pessoas que estão destruindo o próprio patrimônio, ao invés de estar investindo. E o motivo não é falta de inteligência das pessoas, é falta de base. Elas caíram no conto do vigário porque ninguém nunca ensinou para elas a diferença real entre um investimento de verdade e um jogo de azar. No fim das contas, existe uma única frase que resume essa bagunça toda. Presta atenção, no investimento, o tempo trabalha para você. Nas apostas, o tempo trabalha contra você. Quando você investe em boas empresas ou em renda fixa, quanto mais o relógio corre, mais os juros compostos colocam o dinheiro no seu bolso. O tempo é o seu amigo nesse caso. Já nas bets é o oposto. Quanto mais tempo você passa jogando, mais a matemática da casa te engana. Não importa se você ganhou uma ou duas rodadas hoje ou amanhã. Se você continuar jogando ao longo do tempo, a casa sempre ganha. Essa é uma diferença brutal que muda tudo. De um lado, você constrói o futuro, e de outro, você financia o jatinho, o iate da plataforma dos influenciadores que promovem tudo isso. E bota uma coisa na sua cabeça. A maior vitória das empresas nas bets não foi patrocinar os maiores times de futebol do país, nem encher o bolso dos influenciadores para fazer propaganda. A grande vitória deles foi convencer milhões de brasileiros trabalhadores como você de que apostar é investir. Não é a mesma coisa. E essa lição vai muito além das bets. No mercado financeiro, tem uma frase que eu repito isso há muitos anos. O que protege o seu patrimônio não é previsão, é você ter uma disciplina, é você ter um método. Se você tem uma disciplina, você tem um método, você aprende a separar o que é investimento de verdade do que é um jogo de azar, por exemplo. E quando você entende essa diferença, você passa a proteger muito mais o seu patrimônio do que você imagina. Você direciona a própria cabeça para tomar as decisões certas. Então, cuide do seu patrimônio, né? Não fique jogando o seu futuro pro alto ou em sites de apostas. E até o próximo vídeo.